Hello there, welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and you already know I'm your teacher. E nós estamos na nossa 19ª aula da série Dissecando Frases em Inglês. E na frase de hoje, nós temos Don't cling to a mistake just because you spend a lot of time making it. Que quer dizer o seguinte, não se agarre, não se apegue a um erro simplesmente porque você passou muito tempo fazendo isso. E esse é um problema que eu vejo acontecendo muitas vezes com muitos alunos. E nós vamos falar sobre isso ao longo da aula de hoje. Mas não somente sobre isso. Nós falaremos também sobre toda essa frase, porque eu vou dissecar essa frase com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece a nossa série, nós estamos, como eu disse, na nossa 19ª aula. Então, existem aí outras 18 aulas antes dessa, para que você possa aprender muito com frases. Uma simples frase, só que repartida em pedaços, com explicações diversas, para que você possa aprender inglês de verdade, de uma forma mais prática, mais divertida, mais diferenciada. Afinal de contas, eu jamais vi qualquer outra pessoa fazendo isso na internet. Eu espero que eu, enquanto seu professor, possa lhe ajudar a aprender, de fato, inglês de uma forma mais prazerosa. Tá? Então, vamos lá. Se você já está comigo aqui acompanhando essa série, você já sabe como funciona. Nós sempre começamos do começo. E começando do começo, nós temos Don't cling to a mistake. E aqui, primeiro, vamos falar sobre a palavra mistake. Mistake é igual a error. Você tem essa palavra em inglês, error, que significa erro, né? É um erro. Mas olha a pronúncia disso. Error. Diferente, né? Erro, error. E aí, se você puder praticar aí, enquanto você me escuta, tentar repetir, isso é bom para você, te ajuda a falar mais naturalmente, conforme você vai escutando e repetindo, tá? Então, mais uma vez, error. Isso aí. É um pouquinho difícil, porque você tem que realmente embolar a língua, mas o treino nos leva à evolução. Então, continue treinando. A segunda parte que eu tenho para falar com você aqui é sobre a palavra cling. Antes de trabalharmos sobre isso, vamos ler o exemplo que eu deixei aqui para você, olha. An opportunity to learn and improve oneself. Então, o que é uma mistake? É um erro, é um error, mas também é uma oportunidade para você aprender e melhorar. Se você deseja ser uma pessoa melhor, os erros são muito bem-vindos, porque eles, de certa forma, a descarga emocional providenciada por um erro é muito mais forte do que quando nós acertamos, não é assim? A gente tende a lembrar de um erro com muito mais força do que quando a gente acerta. Então, é importante entender que os erros não são prejudiciais à nossa saúde. Muitas vezes, os erros são benéficos a nós. Ah, Marcelo, mas eu cometi um erro e isso me levou, né, à falência. Ah, Marcelo, eu cometi um erro e acabei perdendo um membro do meu corpo. Enfim, seja lá qual for o erro que você cometeu, e olha, eu já cometi muitos erros na minha vida, a partir do momento que eu entendi que todo e qualquer problema é igual a solução, a minha vida começou a mudar. Então, é importante você enxergar que os erros, eles são bem-vindos porque eles nos ensinam coisas. É óbvio que existem alguns erros que podem, inclusive, tirar as nossas próprias vidas, né? Então, a gente precisa ponderar o que a gente está fazendo. Mas se você experienciou momentos na sua vida de erros que levou você a viver dor e sofrimento, saiba que essa dor e esse sofrimento que você já viveu no passado trouxe você até aqui muito mais forte, né? Então, use isso a seu favor para que você possa crescer de fato. O segundo ponto que nós temos aqui é don't cling to a. O que esse cling quer dizer? E aqui, olha, vale a pena também ressaltar essa questão da pronúncia. Não vamos enfatizar o G, tá? E eu sei que no português, muitas vezes, a sílaba tônica mais forte é a última. Então, a tendência das pessoas é pronunciar cling, né? Igual internet, Facebook, não é assim? Mas, na verdade, se nós analisarmos o inglês, propriamente dito, nós devemos dar ênfase, na maioria das vezes, na primeira sílaba, ou nas sílabas iniciais. Então, cling é uma dessas. Nós vamos focar na primeira parte da palavra, cling. O finalzinho a gente não vai dar ênfase. Internet, a gente vai focar no início da palavra. Facebook, no início da palavra, percebe? Então, isso é importante também entender, porque isso é uma variação de língua, né, de idioma.
ok? Português é de uma forma, inglês é de outra, alemão é de outra, japonês é de outra, e assim funcionam os idiomas ao redor do mundo. Mas falando agora especificamente sobre a palavra cling, eu queria trazer para você dois phrasal verbs. As pessoas me perguntam muito sobre isso, né? E nós temos diversas aulas falando sobre phrasal verbs no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, sobre diversos assuntos específicos, inclusive separados mesmos por especificidade. Por exemplo, nós temos uma aula que fala só sobre phrasal verbs utilizando a mão, né? É muito interessante. Então, se você não conhece, procure no nosso canal, Wave Imersão Linguística, você encontrará essas aulas sobre phrasal verbs. Eu trouxe dois aqui que tratam exatamente dessa palavra cling, que é segurar, agarrar, né? E você pode fazer isso utilizando hold on to, ou você pode fazer isso utilizando hang on to. E é interessante porque aqui nós fazemos uma junção das palavras igualmente, tá? Então, o hold termina com esse som da letra D, que é uma consoante, e o onto inicia com esse som de uma vogal, que é a letra O. E aí a gente tende a juntar as palavras, e nós fazemos hold on to, hold on to. Olha que interessante. Hold on to. Parece até uma palavra só, mas são duas, tá? A segunda, hang on to. Funciona do mesmo jeito, segue o mesmo padrão linguístico. Termina com um G, não é a letra aqui que importa, mas é o som da letra, tá? E o som do G é um som de uma consoante, e onto, novamente, começa com o som de uma vogal, letra O. Então a gente unifica, fica hang on to, hang on to. E aí parece uma palavra, mas na verdade são duas. Então, hold on to, eu trouxe um exemplo aqui para você, don't hold on to your mistakes, né? Você cometeu erros no passado? Tudo bem, eu também os cometi. E quem é que não os cometeu? O importante é você não ficar agarrado nisso. Ah, eu cometi o erro no passado e agora minha vida não vai andar para frente. Tudo passa, tá? Então, se ficou no passado, tem que ficar lá no passado mesmo. Não traz isso para o presente, porque isso possivelmente vai atrapalhar o seu futuro. E a gente precisa de viver no presente aquilo que a gente deseja alcançar no futuro. Não é esperar que no futuro a gente viva o que nós desejamos viver no futuro. Eu sei que parece meio louco o que eu estou dizendo, né? Parece filosófico demais, mas a verdade é que se você fica esperando para amanhã, para viver os seus sonhos, a sua realidade de amanhã, será o esperar, né? Continuar esperando. E não vai, de fato, resolver. E talvez você tenha vivido isso na sua vida. Então, eu estou aqui para dizer para você o seguinte: se você deseja viver uma realidade diferente no futuro, é importante que você haja hoje, no presente. E se você está aqui assistindo essa aula hoje, acredito eu, que você deseja falar inglês fluente. Então, continue aqui comigo no presente para que essa fluência chegue na sua vida no futuro, tá bom? O segundo aqui é o mesmo exemplo, basicamente, né? Don't hang on to your mistakes. E eu queria trazer o mesmo exemplo para você, só para que você entenda que tanto hold on to, quanto hang on to, quanto cling significam a mesma coisa, que quer dizer segurar, agarrar, tá bom? Então, don't hang on to your mistakes, don't hold on to your mistakes, don't cling to a mistake. Show? Ótimo. Dando sequência, na nossa próxima palavra aqui, seguindo a nossa frase, nós temos a palavra just. E aqui vamos falar sobre vocabulário, né? O just, ele pode ser usado para 3 funções distintas, tá? Eu trouxe as 3 aqui para você. Nós temos o just, e aqui eu trouxe a descrição, tá dizendo assim, ó, based on or behaving according to what is morally right and fair. O que isso quer dizer? Trouxe, inclusive, um exemplo também desse primeiro ponto aqui da palavra just. E aí o exemplo diz, we need a just and democratic society. Ok, então vamos lá. Just, nesse primeiro sentido, tem a ver com justo, com justiça. Vem da palavra justice, tá? De justiça. Então, é isso mesmo, olha, nós precisamos de uma sociedade democrática e justa, né? Então, esse é o primeiro ponto aqui da palavra just. Segundo ponto, nós temos o sentido de exactly. E aí o exemplo diz, oh boy, that's just what I need. E aí esse just é a ideia de exactly, exatamente isso que eu preciso, ok? Então essa ideia de exatidão. E por último, very recently, in the immediate past,
E aí o exemplo diz, I've just seen the local paper, significa que você acabou de ver o jornal, tá? Olha só que legal. Três funções diferentes. E aí eu preciso dizer para você, a gramática do inglês não é complicada. Aliás, é extremamente simples. Inglês, no mundo linguístico, é entendido como língua primitiva, de tão simples que é. Então, a gente não precisa ficar agarrado nisso, dando muita ênfase a isso. Segundo ponto, estrutura de frases em inglês, elas são fixas, diferentemente do português, onde elas são variáveis. Então, a gente não precisa ficar dando muita ênfase a isso. Uma vez aprendido, você aprendeu para sempre, né? Vocabulário. Em português, nós temos mais de 600 mil palavras. Em inglês, nós temos pouco mais de 200 mil. Por conta disso, é óbvio que nós teremos uma mesma palavra com mais de um significado, muitas vezes. Nós temos isso em português? É claro que temos, mas isso em inglês acontece com maior frequência devido à quantidade ser menor de palavras, né? Dentro do vocabulário mesmo, tá? Agora, o que realmente precisa ser treinado por você é a pronúncia, porque a pronúncia ela vai variar um pouco de palavra para palavra, né? Às vezes ela vai variar bastante de palavra para palavra. Nós temos vários padrões linguísticos, assim como temos em português, inclusive já falei sobre isso em aulas anteriores, mas existem várias exceções, então trabalhar a pronúncia isso precisa acontecer. E aí eu gostaria que você repetisse aqui comigo, só para você treinar essa pronúncia, porque dentro do padrão linguístico do português, o U tem som de U, e aí eu vejo as pessoas pronunciando just, né? Mas o U, no inglês, tem som de A muitas vezes, seguindo o padrão. E aí fica just, tá? Com o J na frente. Just, beleza? Então repete aí comigo. Just. Just. Isso aí, just. Show? Dando ênfase, nós temos aqui a palavrinha because. E aí eu trouxe aqui o why para você. Por quê? Esse conhecimento possivelmente você já possui, mas se não possui, está na hora de aprender isso. Quando você for fazer uma pergunta para saber o porquê de alguma coisa, você usa why. Escreve assim mesmo, tá? W-H-Y. E eu me lembro que demorou um certo tempo para eu aprender isso, porque eu olhava no dicionário, na época quando eu fui para os Estados Unidos, eu não falava o inglês e era muito criança, né? E não existia internet, tá? Aí olha eu revelando a idade. Não existia internet naquela época. Então não era uma coisa simples como entrar no Google Tradutor e pedir para o site, né, falar a pronúncia da palavra. Então eu olhei no dicionário e vi lá, W-H-Y. Como é que eu vou saber a pronúncia desse negócio? Sem entender de fonética nem nada, né? Fica muito complicado. Então, eu achei que eu conseguia pronunciar because. E aí eu fui fazer uma pergunta para uma pessoa e disse, because. Utilizei a entonação para dizer por quê. Mas a pessoa não conseguia entender de jeito nenhum. E quando ela falou why, eu falei, caramba, why, olha, why a gente usa lá em Minas, why. Né? Até eu entender que why era usado para pergunta e because para resposta, ó, levou uma data. E aqui agora você já tem esse conhecimento, tá? Então, eu sei, em português nós temos 4 porquês distintos, né? Porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento, no início de frase, final de frase, para pergunta, para resposta, enfim, tem as suas especificidades, eu entendo isso, apesar da pronúncia ser a mesma coisa, na hora da escrita é diferente. Em inglês, a palavra é diferente, a pronúncia é diferente, mas a palavra por completo é diferente. Então, você quer fazer a pergunta, você vai usar o why, ok? Quer saber por que alguma coisa, usou o why, tá? Quer saber a resposta, quer dizer por causa disso, 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 você vai dizer because, ok? Because. Essa é a palavra aqui que nós temos na nossa frase de hoje, tá? Mas existem outras formas de se dizer because, assim como no português. Você não precisa ficar falando só por quê, você pode falar por causa disso, né? Tem outras variações. Então, em inglês, eu trouxe outras 3 para você. A primeira, for that reason. E aí eu trouxe aqui um exemplo com uma pergunta e uma resposta. Lembrando, perguntas nós usamos o why, então, why did you come back to Brazil? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Afinal de contas, eu fui criado nos Estados Unidos, minha família ainda reside lá, e eu decidi voltar para o Brasil.
E aí as pessoas me perguntam, por que, Marcelo? Por que você voltou para o Brasil? Why did you come back to Brazil? E aqui está a minha resposta. I love my people and for that reason I came back to my country. For that reason, tá vendo aí? Olha, for that reason é o mesmo que because. Por esse motivo, por essa razão, tá? Então, eu amo o meu povo. É por esse motivo que eu voltei ao meu país. Voltei ao meu país com uma ideia muito fixa na minha cabeça. Eu vou fazer alguma coisa utilizando os meus conhecimentos em prol do meu povo. Então, se hoje você está aqui recebendo essa aula de inglês, que vai além do inglês, né? Talvez você já tenha percebido isso, e isso se deve à minha outra formação, trazendo aí, unificando a psicologia com o ensino linguístico, tá? A gente traz outros conhecimentos que vão muito além do conhecimento linguístico do inglês propriamente dito. Então, espero que você goste dessa junção, né? E que eu possa, com os meus conhecimentos, ajudar você e cumprir essa minha missão, esse motivo pelo qual eu realmente voltei ao meu país. Segundo, it's because. E aí a pergunta, como sempre, utilizando why. Why are you an English teacher? Muitas pessoas me perguntam também, por que que você voltou ao Brasil e por que que você se tornou professor de inglês? Né? Você não é terapeuta? Por que você é professor de inglês? E aí a resposta, it's because I needed to learn Portuguese when I came to Brazil. E é isso mesmo. Eu me tornei professor de inglês porque eu precisei aprender o português. Como assim, Marcelo? Você não é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Mas eu vou repetir. Fui para os Estados Unidos muito criança, numa época em que a internet não existia. Caí numa cidade onde eu só falava inglês praticamente. Eu ia para a escola, era inglês. Eu ouvia rádio, era inglês. Eu assistia TV, era inglês. Né? Para tudo quanto é canto, era inglês. Então, minha mãe queria que eu falasse inglês dentro de casa, para que eu aprendesse o idioma mais rápido. Não tinha como eu não esquecer o português. A falta do uso me levou a isso. E aí, quando eu cheguei ao Brasil, era um sonho meu voltar para o Brasil, né? Ajudar o meu povo, fazer a diferença com os conhecimentos que eu possuo. Mas quando eu cheguei, eu não falava o idioma. E aí eu passei vários perrengues, vários. Entrava na loja falando inglês, a pessoa não entendia. Às vezes as pessoas estavam conversando comigo e eu não conseguia compreender nada, e às vezes eu até dava uma surtada, assim, não estou entendendo! Foi mais ou menos isso que eu vivi, tá? E então eu fui fazer cursinho de português, e foi devido a uma tia minha que me levou até esse cursinho de um pré-vestibular, que eu me tornei professor de inglês. Ela arrumou um trabalho para mim como professor de inglês, e em contrapartida eu ganharia o curso de português de graça. Legal. Eu topei exatamente por isso, porque eu pensei, poxa, se eu quiser trabalhar, eu vou precisar falar o idioma, né? Então, eu aceitei me tornar professor de inglês há 23 anos atrás, e estou fazendo isso até hoje. Né? Gostei muito. E por último, nós temos a palavrinha since. E aí, ó, pergunta com why novamente. Why does wave exist? Outra pergunta que muitas pessoas me fazem. Por que a Wave Imersão Linguística existe, né? Por que, Marcelo? Wave Imersão Linguística, se você não sabe, é uma escola que foi fundada por mim, tá? E por que essa escola existe? E a resposta está aqui, ó. Since Brazilians need to learn English, I opened up the school to help them. Eu sei que brasileiros precisam falar inglês. Atualmente, através da internet, nós somos capazes de atingir o mundo inteiro, brasileiros residindo em todas as partes do planeta, em todos os continentes do mundo. Nós temos alunos, é muito legal, né? Muito bacana, eu fico muito feliz. E através da internet, nós também estamos em todos os cantos do Brasil, né? Norte, sul, leste, oeste. Isso é muito legal, eu fico muito feliz mesmo, porque eu estou vivendo a resposta da minha primeira pergunta, né? Que foi feita aqui. Por que eu voltei ao Brasil? Para isso, para impactar o maior número de pessoas positivamente com os conhecimentos que eu possuo. Então, espero que eu esteja conseguindo trazer aí um conhecimento a mais para você e te ajudando de alguma forma. E se sim, ó, lembre-se de deixar aqui o seu joinha para mim, deixa aqui o seu comentário, quero saber se eu realmente estou te ajudando, tá bom? Dando sequência, nós temos a palavrinha spent, é um verbo, né? You spent. E spend é presente, então está aqui escrito present for you, e spent é passado, está escrito aqui past. Então, esse verbo significa gastar. Gastar, passar, gastar. Você pode gastar seu dinheiro, you can spend your money, você pode gastar o seu tempo, spending your time, e eu trouxe uma perguntinha para você. How have you been spending your time? E aí eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários como é que você tem gastado o seu tempo.
Será que você tem gastado o seu tempo de forma produtiva, ajudando a si mesmo, a si mesma e a outras pessoas? Será que você tem gastado o seu tempo de forma não tão produtiva assim? Não colocando você naquele 1% a mais, a 1% melhor em relação a ontem, né? Hoje, em relação a ontem? Como é que anda esse seu investimento de tempo? Deixa aqui nos comentários, quero saber se você está no caminho certo, tá? Show! Dando sequência, nós temos a lot of time. E aqui, a lot. A lot simbolizando muito, muito. Só que em inglês nós temos muitos, muitos. Inclusive, também no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, existe um vídeo onde eu explico sobre os muitos, muitos do inglês. Se você ainda não assistiu esse vídeo, recomendo que você procure. E ele chama assim, exatamente assim, tá? Os muitos, muitos do inglês. Eu trouxe alguns deles aqui para você hoje. A lot é muito, depois very também é muito, many é muito e much também é muito. Só que cada um tem um uso específico. Vamos falar sobre very. Very a gente usa com adjetivos. Então, quando você quiser dizer assim, muito bonito, muito magro, muito feio, muito gordo, muito alto, very. O very é o que você vai usar. Inclusive, eu trouxe um exemplo, ó. She's very beautiful. Quando você diz she's very beautiful, você está dizendo que ela é muito linda. Linda é um adjetivo, tá bom? Many we use for countable. Countable, que negócio é esse de countable, Marcelo? Countable são contáveis, coisas que nós somos capazes de contar. Por exemplo, você é capaz de contar um amigo, 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, enfim. Você é capaz de contar um celular, você é capaz de contar um computador, você é capaz de contar um copo, né? Isso tudo você é capaz de contar. Então, você pode usar o many para isso. Olha o exemplo. I have many friends. E realmente, eu tenho muitos amigos. I have many friends. How about you? Do you have many friends? Você tem, será? Muitos amigos? Deixa aqui nos comentários também, quero saber um pouquinho mais sobre você. E por último, much. Much para uncountable. E esse prefixozinho que a gente usou aqui na frente da palavra countable, que é o un, quer dizer o oposto. Então, se antes era contável, agora não é contável. E o que não é contável, Marcelo? Ó, água não é contável. Você não consegue contar uma água, 2 águas, 3 águas. Você vai contar um copo d'água, você vai contar o litro d'água, você vai contar o pingo d'água, mas a água não tem como contar, percebe? Você não consegue contar dinheiro. Como é que é? Dinheiro eu conto, lógico que eu conto. R$1, R$2, você conta o real, mas não a palavra dinheiro. Não tem como dizer um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Entende? Então você precisa parar para pensar na palavra em si, tá? Não na ideia da palavra. Ah, dinheiro, eu conto dinheiro. Sim, a ideia da palavra dinheiro a gente fala, eu conto. Vou contar o dinheiro. Mas você não conta a palavra. Então, aqui nós estamos sendo um pouco mais literais no assunto, e nós estamos falando aqui mais da palavra. E aí o exemplo, how much water do you drink every day? Mais uma perguntinha que eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários. Água é algo muito benéfico para a gente, né? Para a nossa saúde. Então, eu quero saber quanta água você bebe por dia, né? Every day, todo dia. E repare que eu usei aqui a palavrinha much para water. E Marcelo, para que serve o a lot? Olha, o much, ele é usado para perguntas, como você viu, how much, e ele é usado para negativas, mas ele não é usado em afirmativas. Então, se você vai afirmar, como nós fizemos aqui na primeira frase, she's very beautiful, ou na segunda, I have many friends, se você vai afirmar, é importante que você use o a lot. Então, na hora que você for afirmar alguma coisa que, por exemplo, não é contável, você pode utilizar o a lot. Na hora que você for afirmar alguma coisa que, por exemplo, é contável, você também pode utilizar o a lot, porque o a lot ele tem essa... você pode brincar com ele, tanto para coisas contáveis quanto incontáveis. Ok? Show de bola! E aí chegamos no finalzinho da nossa frase, making it, que é o mesmo que creating it. Tá, mas criar... Não entendi, Marcelo. Bom, se a gente for olhar para a frase em si, olha, vamos voltar. Don't cling to a mistake just because you spend a lot of time making it. Então, não se apegue a um erro só porque você passou muito tempo ou gastou muito tempo fazendo isso.
Mas esse fazendo não é exatamente no sentido de criar, apesar de make ter essa ideia, né? Make é usado para coisas que a gente cria, mas se a gente traz isso para o português e tenta traduzir a palavra por palavra, o que vai acontecer vai ser que vai perder o sentido. Então, se você tenta entender isso daqui, para que você entenda, você precisa compreender esse making como fazendo. Por isso eu coloquei aqui a palavra doing, o verbo doing it, porque faz mais sentido para a gente, né? Então, algo que você está fazendo, não necessariamente criando. Apesar de make e do serem a mesma coisa, traduzindo, né? Tudo funciona como fazer, o make tem a ideia de criar e o do não. Eu vou dar 2 exemplos para você, para que você possa entender. Olha, suponhamos que eu peça para você escrever uma redação. Você vai literalmente criar essa redação. Então, você vai make a composition. Mas suponhamos que eu passe um dever para você, um dever de casa, tá? E aí você precisa fazer essa atividade, né, prática, esse dever de casa. Olha, esse segundo fazer agora não é igual o mesmo fazer da redação anterior, porque antes você estava criando, agora o exercício já está criado para você, você só precisa fazê-lo. Viu a diferença? É assim que funciona em inglês. Se você quiser mais detalhes sobre esse assunto específico, nós temos um vídeo aqui também no nosso canal do YouTube Wave Imersão Linguística, onde você pode acessar. Está dentro da série Wave Tips, tá? Uma série completa, tem muitos vídeos lá nessa série Wave Tips. Você pode procurar na nossa playlist e você vai encontrar esse vídeo falando especificamente sobre a diferença do make e o do. Então, nós temos a nossa frase, don't cling to a mistake just because you spent a lot of time making it. E agora, para fecharmos, queria falar um pouquinho mais sobre essa frase com você. Eu vejo muitos alunos se apegando, se agarrando aos erros, só porque eles permaneceram muito tempo fazendo isso. Quer um exemplo? O aluno se matricula num curso de administração, tá? E ele está ali, são 4 anos de curso, suponhamos, e o aluno está ali no 3º ano. E ele já entendeu que a administração não é para ele. E aí ele permanece porque ele diz, eu já fiz 3 anos, então eu vou cursar mais um, para pelo menos obter o meu diploma. Mas ele já entendeu que a área dele é outra completamente diferente, já entendeu que a área dele é, não sei, medicina. E aí ele não vai para medicina porque ele já permaneceu 3 anos fazendo o curso de administração. É importante entender que nós não podemos nos apegar no erro só porque a gente já está nele há um tempão. Tá? Quer ver outro exemplo? Agora falando de inglês, os alunos estão matriculados no curso de inglês. Aí fazem 4, 5, 6, 7 anos de curso de inglês e não falam inglês fluente. Aí estão no último, né, nos cursos tradicionais que a gente vê por aí, estão lá no último nível, né, chamado de Mega Ultra Power avançado e ainda não falam inglês fluente. Aí eu digo, olha, se você se matricular no curso Wave Online English, você é capaz de falar inglês fluente em até 6 meses, porque nós sabemos como fazer, como desbloquear o seu cérebro e temos as ferramentas certas e o passo a passo correto para você chegar até a sua fluência. Aí o aluno fala assim, não, eu vou esperar eu concluir lá no outro curso para pelo menos receber o meu diploma, né? Gente, no mercado, ou você fala inglês, ou você não fala inglês. Não existe esse negócio de básico, intermediário e avançado. Isso é só para escrever em currículo. Eu estou lá, inglês avançado, inglês básico, inglês intermediário. Se você não passa na entrevista de trabalho, não serve para absolutamente nada, ok? Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. O que você precisa é de falar inglês fluente. Ou você fala inglês fluente, ou você não fala inglês fluente. Ponto final. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se sim, lembre-se mais uma vez, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu comentário, eu quero saber. Se você deseja receber o PDF da nossa aula, está disponível para você, tudo que você precisa fazer é enviar uma mensagem diretamente para mim, no meu WhatsApp pessoal, que está aqui, aparecendo no canto inferior da tela. Você pode mandar uma mensagem para mim, eu terei o maior prazer em enviar para você o PDF da aula de hoje. Igualmente, faço o convite para você, participe da nossa imersão em inglês fluente Wave, que acontece no WhatsApp e de forma gratuita. Isso mesmo, gratuito. Você vai receber o passo a passo que você precisa para chegar até a sua fluência. Se você deseja participar, simples, rápido, prático, acesse waveidiomas.com, preencha o seu cadastro e aguarde uma mensagem minha, porque eu mesmo, pessoalmente, Marcelo Dutra,
enviarei para você uma mensagem via WhatsApp, tá bom? Então, é isso que eu tenho para hoje, nossa 19ª aula, espero que você tenha gostado. Take care and see you next time. Bye bye now.